Mais uma vez aqui a busca pelo sucesso, levando mais conteúdos aí para vocês, falando sobre aquelas velhas histórias, né, antigas, que todo mundo já ouviu falar, mas contada de uma forma diferente, né? E hoje eu trouxe para vocês aqui a história do lápis. Então dizia uma vovó que estava lá escrevendo num caderno, e o netinho chegou para ela e falou assim: vovó, você está escrevendo um livro? E ela falou: sim, meu netinho, eu estou escrevendo. E ele pergunta para ela: mas é alguma coisa sobre mim? Também tem a ver com você. Aí ele ficou surpreso e ele falou assim: ah, que bom, vovó. E ela falou assim: mas na verdade, eu gostaria que você fosse igual ao lápis. Então o netinho ele ficou confuso, ele não entendeu muito sobre o que a vovó ia falar para ele daqueles 5 conceitos que ela tinha para ele. E ela começou a falar. O primeiro conceito do lápis é que existe uma mão que guia o lápis. Ou seja, em algum momento da sua vida, você precisa que uma força maior, que o artista, que no nosso caso é o nosso Deus, ele possa guiar você, que ele possa escrever a sua história e que você realmente faça aquilo que ele está dizendo ali para você fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele falou, é como se um apontador. O lápis, ele precisa de um apontador. Em alguns momentos da vida, da dificuldade, você vai ter que ali afiar aquela ponta vai quebrar, você não vai conseguir seguir, mas a partir do momento que você fizer aquela ponta, você vai começar a andar de novo. E o terceiro, não menos importante, é a borracha, que de alguma forma ela nos dá a oportunidade de você reescrever a sua história. Ou seja, a partir do momento que você errou, que você falhou, que de alguma forma ali você não conseguiu seguir, você tem ali a borracha para apagar e começar de novo. E a quarta, que eu acho muito importante, independente se o lápis por dentro ou por fora, ele é bonito, ele é de madeira, ele seja qual for o acabamento, o importante é o grafite, o importante é a qualidade, é aquela forma que a letra vai sair. E é isso que você tem que ter na sua vida. Então, a quinta, o número 5, que é a mais importante, que eu julgo a mais importante de todas, é a qualidade. É o que fica registrado. É a força que você coloca naquele tempo todo. Por exemplo, quando nós escrevemos normalmente numa folha, embaixo, normalmente fica lá a marca, fica a cópia. Por quê? Porque é a intensidade. É tudo aquilo que você colocou de força. Então, esse é o entendimento. É a forma que você vai colocar a tua força, é a qualidade, é como você vai escrever a sua história. Então, quando a gente pega esses 5 exemplos, o que a gente pode tirar disso? Que você precisa saber quem está te guiando e ser grato por isso. No momento de parar e amolar e se de alguma forma se reconectar, você precisa fazer isso. Quando tiver ruim, tiver errado, para aquilo ali, começa de novo. Você tem essa oportunidade, não é verdade? Você tem a qualidade que você pode fazer as coisas, ou seja, dar o seu melhor e na hora de deixar a sua marca. Então que você deixe uma marca positiva, que você possa deixar coisas boas, que as pessoas possam lembrar de você por esse legado que você teve. E acima de tudo, seja grato, né? Desde o do início, a gente colocou aqui que o lápis, se não tiver uma pessoa para levar ele não vai conseguir chegar. E assim é a vida dos nossos filhos, foi assim conosco. Se nós não tivéssemos ninguém para nos orientar, aonde estaríamos hoje? Então que você faça desses 5 exemplos parte da tua vida. Porque é isso que vai mudar a tua história. É isso que vai impulsionar você para frente. É esse retrato que vai ficar. Porque, infelizmente, nós vamos, e as escritas elas ficam. Tantos exemplos de músicas, de livros, de depoimentos. Hoje nós temos o YouTube, hoje nós temos Instagram, hoje nós temos tantas ferramentas que as pessoas gravam e depois elas partem, vão embora e fica registrado. Então que você deixe o melhor registro, que você faça tudo da melhor forma, com a melhor intensidade, porque ali é a tua história, é como você vai se comportar na tua vida. Então, o netinho, ouvindo tudo isso, agradeceu a avó e falou: agora eu entendi, vovó. E pode ter certeza que assim ele fará
com os filhos dele e os filhos com os filhos. Esse é o melhor exemplo. E sabe a avó que pôde e teve a oportunidade de fazer esse exercício com o neto dela. Então que você possa usar isso na sua vida, que você possa seguir em frente, que você possa olhar as oportunidades, aquilo que você pode fazer de bom, de certo, dando o seu melhor, colocando toda a sua força, e que você deixe um legado de coisas boas, bonitas, histórias bonitas, porque a gente veio para isso. A gente veio para vencer. Que você seja um vencedor do primeiro ao último dia da sua vida aqui nessa terra, tá bom? Eu agradeço. Essa é mais uma história e eu peço que você deixe lá o seu like, que você curta, que você siga a gente no Instagram, no YouTube, que você mande para um amigo, que se de alguma forma isso pode te dar algum exemplo positivo, que você multiplique isso. E se não servir para você, infelizmente, busque outras coisas, mas não deixe de buscar alguma coisa, o autoconhecimento, para que você se torne uma pessoa melhor. E não esqueça, sem a mão de Deus, infelizmente, a gente não chega a lugar nenhum, tá bom? E reforçando, gente, esse trabalho que a gente faz aqui, ele não tem nenhum fim lucrativo. Ele é só para levar alguma coisa de bom para você que está precisando. A gente recebe lá no Instagram, no YouTube, as pessoas pedindo, grava alguns vídeos, manda algumas coisas para nós e nós vamos estar mais ativos aí com vocês, tá bom? Então eu desejo tudo de bom para vocês, a busca pelo sucesso vai se despedindo aqui e nós vamos depois entrar com novos episódios aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos em frente.